Olá! Hoje a gente vai embarcar numa de detetive filosófico. A nossa missão? Investigar a origem de uma ideia. Uma ideia tão radical, tão chocante, que um pensador lá do século XVIII a descreveu de um jeito, digamos, bem dramático. Vamos mergulhar nisso? Uau! A mais monstruosa que se possa imaginar. Palavras bem pesadas, não é? E quem disse isso foi o filósofo Pierre Bayle. Mas olha só, ele não estava falando de nenhum monstro de filme de terror, nem de um crime horrível. Ele estava a falar de uma ideia sobre a própria natureza da realidade. E é isso que nos deixa com duas perguntas na mesa. Primeiro, que ideia era essa capaz de provocar uma reação tão forte? E segundo, como qualquer bom detetive, a gente quer seguir as pistas e descobrir de onde é que ela veio. A resposta, olha, vai levar-nos numa viagem bem inesperada pela história da filosofia. A nossa investigação começa com o suspeito principal, o filósofo Benedict Spinoza. Foi a visão de universo dele que Bayle achou tão monstruosa. Ok, vamos entender isso aqui. Normalmente, a gente olha para o mundo e vê um monte de coisas separadas, certo? Eu, esta cadeira, as árvores lá fora, o sol, tudo parece distinto. Mas o Spinoza chega e vira essa ideia de cabeça para baixo. Para ele, só existe uma única coisa, uma substância infinita, que ele chama de Deus ou natureza. E todo o resto, eu, as estrelas, tudo, não são coisas separadas de verdade. Somos apenas modos ou modificações dessa única substância. Pensa assim, é como se fôssemos todos ondas diferentes no mesmo e único oceano. E é aqui que entra o nosso detetive, Pierre Bayle. Ele olhou para essa ideia do Spinoza e, na hora, viu o que para ele eram duas falhas lógicas gigantescas, principalmente se a gente pensar em Deus do jeito mais tradicional. As críticas do Bayle, olha, são bem diretas ao ponto. Elas atacam duas ideias que eram sagradas na filosofia da época sobre Deus. Primeiro, a simplicidade. A ideia de que Deus é uma entidade única, indivisível. Bayle questionou se Deus é o universo e o universo é feito de zilhões de partes, planetas, átomos, etc., como é que Deus pode ser simples? Não faz sentido. E segundo, a imutabilidade. O mundo está sempre a mudar, certo? As coisas nascem, morrem, tudo está em movimento. Se tudo isso são só mudanças em Deus, então o próprio Deus estaria mudando a cada segundo, e isso vai contra a ideia de um ser perfeito, eterno, que não muda. Para Bayle, a conclusão era óbvia. Essa ideia era um absurdo total. Mas um bom detetive sabe que ideias assim não aparecem do nada. Bayle sabia disso, e ele encontrou uma pista fundamental, um fio que nos leva direto ao próximo capítulo da nossa investigação. Acontece que Spinoza era um estudioso profundo de René Descartes, o famoso filósofo do penso, logo existo, e Bayle percebeu que as ferramentas que o Spinoza usou para construir a sua hipótese monstruosa foram, na verdade, inventadas na oficina de Descartes. Vamos dar uma olhada nesta linha do tempo. É como a cadeia de provas num caso policial. A gente vê Spinoza no final, Descartes logo antes dele, mas espera aí, tem um nome ali atrás, Francisco Soares. Guarda bem esse nome, porque ele vai ser a grande virada da nossa história. Por agora, vamos focar no Descartes. Então, o que o Descartes fez foi basicamente preparar o terreno. Ele disse que a essência de tudo que é físico, de todo o mundo material, é simplesmente extensão, ou seja, de comprimento, largura e altura. E as propriedades específicas das coisas, tipo a forma redonda de uma bola ou a velocidade de um carro, para Descartes isso não eram coisas independentes, eram modos, ou seja, maneiras de ser daquela substância estendida. Faz sentido, não é? Uma forma não pode existir sozinha, a flutuar no nada, ela precisa de algo para ter aquela forma. E esse conceito de modo é a nossa pista principal. E aqui a história fica ainda mais interessante. O Descartes criou as ferramentas, está certo, mas de onde é que elas tirou? A resposta está num detalhe que o próprio Bayle, o nosso detetive, percebeu. E olha só que ironia. O Descartes ficou famoso por romper com a filosofia antiga, a filosofia escolástica da Idade Média. Ele queria começar tudo do zero. Só que o Bayle aponta que, bem na hora de definir um dos seus conceitos centrais, o de modos, o Descartes foi buscar a ideia justamente nos filósofos que ele dizia ter superado. E aí está ele, o nome que a gente viu lá na cronologia, Francisco Soares, um filósofo e padre jesuíta espanhol que escreveu décadas antes do Descartes. Ele é a fonte inesperada, o elo perdido na nossa investigação. Foi ele que, sem saber, deu a chave que um dia abriria a porta para a hipótese monstruosa de Spinoza. Agora vamos analisar a prova principal do nosso caso. A grande sacada do Soares foi criar uma ferramenta filosófica nova, um jeito diferente de distinguir as coisas na realidade. Para a gente entender a inovação, primeiro precisamos ver o que existia antes.
Basicamente, a filosofia tinha duas gavetas para separar as coisas. A primeira era a distinção real. Super simples. Duas coisas são realmente distintas se uma pode existir sem a outra. A chávena pode existir sem a mesa pode existir sem a chávena. Fechou. A segunda gaveta era a distinção racional, ou de razão. Isso acontece quando a gente pensa na mesma coisa de jeitos diferentes. Por exemplo, água e H2O. No mundo real, são a mesmíssima coisa. A diferença só existe na nossa cabeça, nos nossos conceitos. E é aqui que vem o pulo do gato de Soares. Ele olhou para essas duas opções e pensou, tá faltando alguma coisa aqui no meio. E aí ele propôs a distinção modal. Essa é uma distinção entre uma coisa e o seu modo, e a chave é a dependência que não é mútua. Pensa na estátua e na sua forma. A forma não pode existir sem a estátua, certo? Mas a estátua, o bloco de mármore, poderia existir sem aquela forma específica. Poderia ter sido esculpida de outro jeito. É isso. Esta tabela resume tudo de forma perfeita. A distinção real, onde as duas coisas podem se separar. A distinção racional, onde são inseparáveis. E bem no meio, a grande inovação do Soares, a distinção modal. Uma dependência de mão única. O modo precisa da coisa, mas a coisa não precisa daquele modo específico. Essa ferramenta, aparentemente só um detalhe técnico, vai ter consequências gigantescas. Ok, chegamos ao final. É hora de juntar todas as peças, conectar os pontos e ver como a nossa história de detetive se resolve. O percurso da ideia monstruosa agora vai ficar bem claro. Essa progressão em 3 passos é simplesmente fascinante. Primeiro, o Soares cria uma ferramenta super específica para resolver um problema da filosofia da época. Depois, o Descartes pega essa ferramenta e a transforma na peça central da sua nova visão científica do mundo. E por fim, o Spinoza olha para a mesma ferramenta e a leva até à sua conclusão mais lógica e radical possível. Se a forma e o movimento são só modos, por que parar por aí? Porque não as árvores, os planetas e até a gente mesmo? E de repente, tudo vira um modo da única e verdadeira substância. E essa é a conclusão da nossa investigação. A ideia monstruosa do Spinoza não surgiu do nada. Ela foi construída sobre a base do Descartes, que, por sua vez, usou uma ferramenta criada por um filósofo que ele supostamente tinha deixado para trás. É a prova de que as ideias têm vida própria e que uma distinção subtil num cantinho da filosofia pode, gerações depois, virar de cabeça para baixo a nossa visão do universo inteiro. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? O caso do Soares, Descartes e Spinoza é uma história sobre o passado, mas levanta uma questão bem atual. Que conceitos ou distinções subtis, talvez esquecidos por aí, estão a servir de base para as ideias mais radicais e transformadoras do nosso tempo? A história das ideias está cheia dessas pistas. Basta a gente saber onde procurar.